Muy buenos días, Muito bom dia, ministros, ministros, companheiros, deste tempo final, deste tempo final de la edad de la da piedra Era da angular Pedra Angular e del Reino, dispensação do Reino, aquí en Ciudad aqui em México, Ciudad México, Distrito Federal, Distrito México. Federal, no México. Realmente uma bendição e privilégio poder Realmente estar é uma aqui com bênção e vocês privilégio poder estar estes aqui com momentitos vocês nesses momentos para compartilhar com para vocês compartilhar com uns vocês momentos os de companheirismo momentos de alrededor da companheirismo palavra em de Deus torno da Palavra de e Deus todo o que Deus e tudo tem aquilo que para este Deus tempo tem para final este tempo final. em seu No programa. seu programa, Quise passar eu quis passar para aqui saludarles para saudá-los e eu creio que nós la estávamos primera reunión verificando que a primeira reunião que tenemos con nuestro hermano que nós Miguel así temos en com vivo, nosso irmão Miguel y assim que ao sea solo vivo de pastores. e que seja só de pastores. Así que Assim que algo se está moviendo algo ya en já el está programa se divino, movendo y no todas las programa divino e profecías, todas as y profecias todo lo que fue e hablado tudo que foi falado tiene. tem cumprimento, ou y seu se van llevando a cumprimento. cabo y se van E vão se cumpliendo a realizando e medida vão que se el programa cumprindo à va medida que o avanzando. programa vai Vamos avançando. viendo toda esa palabra, Vamos vendo toda essa foi palavra falada, que foi falada, la cual a qual ninguna de nenhuma ellas delas caerá en tierra, cairá por terra, porque todo eso fue porque así, tudo dice el isso Señor. foi assim diz o Senhor. Vamos a leer una porción de la Vamos ler Escritura uma porção da Escritura en donde onde nos habla nos fala en el libro de no Josué, livro de Josué, en el capítulo no capítulo 1, 1, verso 1 en adelante, dice: versículo 1 em diante diz: Aconteceu de la muerte de Moisés, da morte siervo de de Moisés, servo de Jeová, que Jeová que falou com hijo de Nun, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, servidor de diciendo: Moisés, dizendo: Mi siervo Meu Moisés ha servo muerto. Moisés morreu. Agora, pois, Levanta-te y pasa e este passa Jordán, esse tú Jordão, y todo tu este e pueblo, todo este a la povo, tierra que yo a les terra doy que a los hijos de eu Israel. dou aos filhos de Israel. Yo os he Eu vos entregado, tenho entregue, como lo había tal dicho como a tinha Moisés, dito ou falado para todo Moisés, lugar que todo pisare lugar la que planta de pisar vuestro a pie, planta de vossos desde pés, el desierto os y el entreguei Líbano, desde o hasta el deserto gran até o río Líbano, Éufrates, até o grande rio toda la Eufrates, tierra toda a de los terra heteos, dos heteus, hasta el gran até o mar grande donde se mar, pone el sol. onde o sol se põe. Será vuestro Será o territorio. vosso território. Nadie Ninguém poderá te fazer frente ou te confrontar durante todos os dias da tua vida. E desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. Como estuve com Tal Moisés, como estive com Moisés, estarei contigo. Não te Não te desampararei, não te não te deixarei, deixarei, nem nem te desampararei. Assim ele me dijo essa Assim noite. ele me falou nessa noite. Não te deixarei, Não te deixarei, nem te desampararei. nem te desampararei. Esfuérzate e sé valiente, Esforça-te, ser valente, porque tu repartirás repartirás este por povo heredad por herança, la tierra de a la cual terra juré a da sus qual padres, jurei a seus que le pais daria a que ellos. daria para eles. E você sabe E você sabe lo que eso se o representa que allí, isso representa aí. essa terra Essa prometida terra que ellos, prometida e a la que ellos eles iban a e entrar, a qual eles iriam representa entrar a terra representa a terra prometida do novo corpo. E ele me dijo: E tú ele me disse: le darás Tu lhes darás el cuerpo eterno y o corpo glorificado eterno e glorificado los hijos aos del Dios filhos de Israel, do Deus de Israel, a los escogidos. aos escolhidos. Tú le repartirás esa Tu tierra. lhes repartirás Tu essa se la terra, darás. tu darás para eles. Ahora, Agora, esfuérzate. esforça-te. Me dijo: Me Benji, no disse: será Benji, fácil, não será fácil, duro. será difícil. pero yo estaré Mas eu contigo estarei todos los días de tu contigo vida. todos os dias da tua vida, estarei Es el contigo. Espíritu Santo É o hablando Espírito Santo a falando esse instrumento. com esse instrumento. Hermano, eu Para agarrei esse essa instrumento, palavra irmão, eu peguei e eu essa saí palavra e eu dali saí dali outra pessoa. Allí estuvo Ali esteve, una manifestación ali grande teve-se uma grande manifestação Del do poder poder de de Deus, en donde onde yo dije: eu disse: hágase faça-se conforme a conforme tu palavra. a tua palavra. Yo aceptei. Eu aceitei.
E à medida que vai se desenvolvendo o programa, cada um de vocês está aceitando e aceitou todo esse programa junto com a sua congregação. Somente esforça-te e ser muito valente para cuidar de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te mandou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas prosperado em todas as coisas que empreendas. Nunca se afaste da tua boca este livro da lei, senão que de dia e de noite meditarás nele, para que guardes e faças conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tudo te será bem sucedido. Não algumas coisas, tudo será bem sucedido, sairá bem. Aqui tem lutas, mas tudo sairá bem. Olha que eu te mando que te esforces e sejas muito valente. E sejas valente, não temas, nem te espantes ou te desanimes, porque Jeová teu Deus estará contigo por onde quer que fores. Onde quer que o instrumento vá, onde quer que vai se ministrar, onde quer que vai ser escolhido. Esse Filho de Deus reunido aí, nessa congregação, onde quer que você for ou vá, não fique preocupado. Ele está conosco, onde quer que formos. Apenas esforça-te, só te esforça e te mantém sempre essa ordem divina, porque vejam vocês, não podíamos, e Josué não podia se afastar dela. Não te afastes dela, vê? Para que sejas próspero em tudo. Agora já em Josué 3, aí já nesse caminho, nesse versículo 7, nessa passagem, então Jeová disse para Josué: desde este dia começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todo Israel. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo, e desenha do lado direito outra estrela de Davi, e escreve: ao passar o Jordão é igual ao ser transformado hoje. Por isso é que esse ministério último, o ministério final, é quem passa o povo à terra prometida do novo corpo. É pela palavra falada que a ressurreição vai acontecer, e é pela palavra falada que você será transformado. Se é para repartir essa terra, ora, neste tempo é o novo corpo eterno e glorificado neste tempo. Essa nova terra, para que entendam que, tal como estive com Moisés, estarei contigo. E aí é que ele escreve nesta Bíblia: primeiro Moisés, Josué é igual, e segundo Moisés, o ministério dispensacional, vejam, operando aí em Josué. Podem assentar-se uns minutinhos, não quero tomar tempo de Miguel aqui na reunião dele, somente estou aqui passando de passagem e nestes momentinhos que estaremos falando, talvez estão transmitindo. Já depois eu direi como ou quando cortar algo, alguma partezinha aqui ser cortada. Apenas passava para saudá-los e agradecer-lhes, assim de primeira, tudo o que estão fazendo e o que continuarão fazendo pela obra de Deus neste tempo final. E tudo o que também estão fazendo pelo evento de amanhã, e no qual nele estaremos aí na Praça de Touros, e estamos vendo como é que Deus vai de uma forma progressiva, vai realizando tudo o que cabe ou pertence à dispensação do reino. Neste entrelaçamento agora deste reino dos gentios com o reino do Messias, qual será estabelecido plenamente depois da grande tribulação. Estamos nos dias da antessala
para esse glorioso reino milenial. Assim como houve um entrelaçamento da dispensação da graça com a dispensação do reino, onde se esteve realizando batismos, Santa Ceia, lavatório de pés e tudo isso, todas essas coisas, mas também se estava falando das coisas que estariam se realizando ou se fazendo neste tempo. E à medida que nós vamos vendo como é que Deus vai desenvolvendo todo o seu programa nesta dispensação, vamos compreendendo onde estamos posicionados, porque uma das coisas muito importantes, nas quais o irmão Branham nos falou delas, foi de que quando a igreja reconhecesse a sua posição, ou seja, olhem, algo tão importante que tem que ser feito ou se realizar quando a igreja reconheça a sua posição. Então o quê? O rapto acontecerá. Ou seja, que se a noiva não reconhecesse a posição onde ela estava ou estivesse, não poderia acontecer o rapto, a ressurreição, a transformação e rapto. Agora, tudo isso abarca um intervalo ou lapso de tempo onde uma coisa vai se entrelaçando com a outra. E ele me dizia, tu vais ir vendo como é que tudo vai indo, vai se ligando, se interconectando uma coisa com a outra, se ligando uma coisa com a outra. Ou seja, a primeira coisa é a pregação, o ensinamento. Mas como é que é isso? Como vai isso? Como é isso? Prega-se, insta. Aí tem uma escritura em Timóteo. É Timóteo, Miguel. E Deus vai ir te guiando. Tu tens todo o material. E aí está tudo. Tudo está aí. E vais ir vendo. Depois vais ir vendo esse entrelaçamento quando o povo esteja maduro nessas etapas ou fases, e então sobes para outra. São as fases. E depois vais ir vendo ou verás as chamadas ao altar. E aí ele me explicou muitas coisas de como tudo isso vai se desenvolver. Ou seja, nós vamos passo a passo no cumprimento de tudo isso. Depois tu vais ir vendo as filas, vais ir vendo o que é que tu vais fazer aí dentro ou lá dentro. Como tu vais fazer isso? Assim. E depois tu vais ir vendo tudo o que vai chegar na parte conclusiva ou culminante desse dia, dessa atividade ou reunião, que o reverendo William Branham foi transportado a ela. Agora, tem coisas que, se tu tens a escritura aí, Miguel, 4:2 para tê-la aí. Aí me parei. Eu parei aí, eu freiei algo aí. Primeira de Timóteo. Segunda de Timóteo. Essa nós lemos faz pouquinho tempo atrás. É como quando ele ficava falando ou dizendo, tu ficaste explicando tal coisa e todo mundo tinha sensações. E quando passamos assim, tentamos nos manter quietos, ou seja, nós vamos aprendendo.
Vamos aprendendo a guardar essa emoção, o emocional. E muito mais vocês, ministros. Para que não passem isso para o povo, porque vão dizer, o pastor faz e eu posso fazer. Nós estamos aprendendo como nos conduzir neste tempo, conduzir-nos e já ser maduros, e não fanáticos, e sim realistas, daquilo que Deus está realizando, fazendo. Ontem ou foi no dia em que nós gravamos isso, foi na sexta. Tem umas partes aí que não foram colocadas, não se puseram. Talvez depois, em algum momento, instante, eu passo para o Miguel e que o Miguel fale para que não espalhem isso, reguem, porque o que nós desejamos é agradar a Deus e que Ele se agrade de tudo que vai se desenvolvendo. Agora, 4, desde o versículo 1, Miguel. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos na sua manifestação e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, advirtas, redarguis, corrijas, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Tudo isso, Ele me falou de tudo isso. E olhem na página 34 do livro de citações, parágrafo 286. Quando ele está tomando ou fazendo a sua escola, o seu treinamento, ele ainda não podia exercitar toda a autoridade, ainda não podia, ele ainda não fez ainda, todavia. Aí vê que tem um tempo de treinamento para poder usar esse poder. Estamos sendo treinados. Tem um lugar onde diz fé para usar o poder, ou seja, aumentar essa fé ao nível que é necessário para poder usar esse poder. Diz que o poder está em você. O que você precisa é de fé. Ele ainda, todavia, é um filho, mas não foi colocado, posicionado. Deus colocou nele o vestido de imortalidade, mostrando que ele o tem recebido ou recebeu. E desenha do lado direito uma estrela de Davi. Essa é a coisa que Deus fará com seus filhos aqui na terra um dia desses. O chamará para um lado, para um cantinho. O chamará para um cantinho, igreja, se somente lhe obedeces e te sustentas, ou te sustentas com a palavra e crês nela, permaneces com a palavra e crês nela, e ele colocará dentro da igreja antes da vinda de Jesus Cristo. Agora vejam, chamará para um cantinho se apenas o obedeces e te sustentas com a palavra. Isso foi o que ele falou com Josué, ou disse para Josué. E crês nela, crês. E ele colocará dentro da igreja, antes da vinda de Jesus Cristo, ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Cristo teve nele. Estarão na igreja, Deus querendo o seu trabalho feito, ele mandou o seu filho. O filho querendo o trabalho feito, mandou a igreja. Nesse dia saberás que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em ti, tu em mim. Nesse dia, porque o mesmo poder em nós está em Jeová Deus, descansando em Jesus Cristo, o mesmo poder que descansou em Jesus Cristo, descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. A colocação de um filho, seu posicionamento, o levou a um certo lugar, teve um cerimonial diante dos anjos e o colocou em posição, o que é no corpo de Cristo. E então essa pessoa tem a autoridade.
o colocou na posição no corpo de Cristo. Deixe-me dizer isto. Se pode me contar como um fanático desta noite por diante, isto mesmo, essa mesma coisa da qual eu falo será feita, se fará. Haverá um poder que entrará na igreja e agora vem nesse Espírito Santo. De tal forma ungirá as pessoas que de modo que eles falarão a palavra e se criará, assim mesmo será criado. Não vimos poder. Isso vem para a igreja agora, onde ele diz que não vimos poder. Isso virá para a igreja agora, onde ele diz que virá para esse grupo. Vejam que falam, não, que esse é o grupinho pequeno. Mas lembre-se que isso tem um líder, é o Espírito Santo, onde ele aí nos falou na 254 dos selos, onde nos diz: agora à noite nós vimos que ele vinha com a sua grande espada para matar, e também vimos que ele será morto pela espada. A espada da palavra, a palavra de Deus é uma espada de 2 fios, de 2 gumes que o matará. Espere você, até que esses 7 trovões pronunciem as suas vozes. E aquele grupo que na verdade pode pegar ou tomar a palavra de Deus e colocá-la bem ou direito, e ele escreve Moisés e Elias e os escolhidos. É sob ou debaixo dessa direção. Então cortará e partirá, poderão fechar os céus, poderão fazer isto ou aquilo, ou o que eles queiram fazer. Continua dizendo aqui, isto vem para a igreja agora. Eu sei que isso é uma realidade real. Fala para esta montanha, move-te, não duvides isso no teu coração, mas crede que naquilo que dizes acontecerá aquilo que dizes, e podes obter o que disseste. Lembrem-se de que ele sempre tinha essa pergunta da Escritura de São Marcos, capítulo 11, e diz porque ele não entendia ela. Como era que uma pessoa, um homem, poderia ter esse poder? E ele lhe mostrou aí. E logo em seguida lhe disse, o dos esquilos, fala dos esquilos. Fala para o esquilo, onde é que tu queres colocá-la? Eu vou colocar ela num lugar bem difícil, onde nunca pode se ter uma. E aí o irmão Branham estava sendo mostrado para o irmão Branham o que é a palavra sendo colocada na boca de um homem. E quando ele fala ela, a palavra, essa palavra é criadora e produziu algo que não existia. Deus mostrando para o irmão Branham. Isso. Agora, isso foi uma das manifestações do poder de Deus. A criação de esquilos. A colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja. E então a boca dos críticos serão fechadas, caladas. Aí desenhe uma pedra angular, as eras e uma flecha para a pedra angular. Será em um curto tempo, agora vejam, vão sendo fechadas as bocas dos críticos enquanto vai andando essa trajetória, ou vai-se nessa trajetória, mas onde será isso completamente será cumprido é quando vejam esse grupo transformado, onde a palavra criadora produziu corpos eternos e glorificados, e aí dirão, verdadeiramente, isto aqui era de Deus. Dirão, deveríamos ter feito tal como fez, ou como disse, como Gamaliel falou, olha, deixem-os, que se isso for de Deus, ninguém vai poder parar isso. Se não for de Deus, isso vai desaparecer. Mas se isso é de Deus, é melhor. Vamos deixar isso quietinho, deixem isso quietinho. Vão perceber, porque na terceira etapa, ele diz que teriam ou terão que reconhecê-lo na terceira etapa. Será por um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha e foi diretamente para o Calvário. Prestem atenção, não durará um longo tempo, mas estará aqui. E aí em cima escreve, será um tempo curto, um curto tempo, um tempo restante ou sobrante. Tempo sobrante também nos selos tem um lugar que diz tempo sobrante ou restante, que resta é na 300 e... Vamos unir isso aqui com essa página. É do livro vermelho.
Se tu achas aí a página, não sei se é 464, sim, 464. Para não trazer os livros, eu tirei cópia da folha. Eu trouxe e coloco neste aqui. E aí eu carrego os dois, mas essa página eu tenho ela aqui. Aqui é que ele escreve aqui em cima, no final deste sétimo selo, e escreve tempo sobrante que resta, Moisés e Elias. Moisés e Elias, esse ministério que na sua vinda o Filho do Homem vem com seus anjos. Nesse parágrafo 286 aí em cima escreve a adoção e também escreve o vestido da imortalidade. Fala e coisas serão criadas. É a palavra sendo falada neste tempo do fim, o final, produzindo nos filhos e filhas de Deus. Primeiramente na alma, o Espírito Santo chegar até aí no lugar onde não tinha chegado na dispensação da graça. Agora tudo isso esteve se abrindo e estamos compreendendo onde é que o Espírito Santo tem de estar neste tempo final, como corpo místico de crentes no lugar santíssimo, a era da pedra angular, a dispensação do reino, e como indivíduo, como pessoa, na alma, não no espírito. Agora, todo o tempo e durante todo o tempo Deus tem enviado um mensageiro em cada era e tem chamado e juntado os escolhidos de Deus dessa era. E aí no livro das eras nos fala que cada mensageiro, ora, tem ministros, tem colaboradores, os quais, ou eles, têm a ordem de difundir, de falar essa mensagem e não acrescentar nem tirar a ela. E Deus fala só com um só mensageiro em cada era. Vamos ler essa partezinha, onde Ele nos fala, é na 265, do livro das eras, como já mencionamos, Jesus identifica-se com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados de estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados de estrelas porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus para o seu povo. E na 169, aí nos diz, 168, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se apenas a só uma pessoa, relacionado com a palavra para essa era. E aí ele escreve Apocalipse 4:1. 1 do 10 ao 11, 22, 6, 22, 16 e uma pedra angular e as eras. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer para essa era. E esse mensageiro, aquele mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala por Deus pela revelação a essa igreja, tanto a verdadeira quanto a falsa. Ele fala, a chuva cai sobre as duas. Mas lembre-se que em nenhuma das eras aconteceu essa separação entre o trigo e o joio. Isso seria no tempo do fim, no fim do tempo. Deixem, não arranquem o joio, e não seja assim que o trigo seja arrancado. Por quê? Porque aí não estava o ministério que faria esse labor, esse trabalho. Esse ministério não estava nesse mensageiro, portanto, não iria poder identificar e não poderia falar para que essa palavra produzisse essa separação. Só o ministério de Moisés e Elias faria isso.
Nem o nosso irmão, o Dr. William Souto Santiago, fez isso. Ele não realizou isso. Isso se realizou e se fez, e olhem na forma em que se está realizando, se fazendo isso. Como essa palavra produz esse efeito no tempo que tinha que se fazer isso, se realizar essa segregação, separação. Assim que a mensagem é transmitida para todos, mas mesmo que seja transmitido para todos ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado de uma certa forma. Cada indivíduo ou pessoa nesse grupo é uma pessoa que tem habilidade para ouvir o que o Espírito diz através do mensageiro. E escreve aqui, percepção profética. Aqueles que o estão ouvindo não estão recebendo a sua própria revelação, nem tampouco está o grupo recebendo uma revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo aquilo que o mensageiro já recebeu de Deus. E escreve revelação pelo anjo. Aí na 169 diz, em cada era temos exatamente a mesma norma ou coisa. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um determinado lugar e depois desse mensageiro a luz é difundida através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas certamente nem todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer só aquilo que o mensageiro disse. Lembrem-se, Paulo avisou as pessoas que falassem só o que ele disse. O que? Saiu de vós a palavra de Deus ou só a vós chegou a palavra? Se alguém, ao seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 de Coríntios 14, 36 ao 37. Aí desenha do lado direito acima a pedra angular e as eras e as enumera, faz a enumeração até o 8. Agregam aqui, tiram lá e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado, temos que ter muito cuidado em ouvir só uma voz, porque o Espírito só tem uma voz, a qual o que é a voz de Deus. Paulo lhes avisou que dissessem o que ele disse, como também Pedro fez isso também. E eu também lhes aviso a mesma coisa neste tempo. Não acrescentar nem tirar aquilo que se está estabelecendo ou está sendo estabelecido. É por isso que Deus permitiu que no tempo do irmão Branham se gravasse, a maior parte das mensagens se gravassem, e ele dizia, falem ou digam o que as fitas dizem. Não podiam acrescentar nem tirar. E o nosso irmão William, não é verdade que ele muitas vezes dizia, está ficando gravado em fitas, está escrito, está em folhetos. Não tirem, não acrescentem, para que quando tudo isso, Deus estivesse cumprindo tudo isso, não falhariam em acertar o alvo e não ficar dando uma interpretação individual, senão que, quando se estivesse cumprindo tudo isso, diriam, isto era o que o reverendo William Branham falava, isto era o que o Dr. William Souto disse, olha isso aqui. Ele lhes avisou que nem mesmo ele, Paulo, poderia mudar uma só palavra que ele tinha dado por revelação, ou quão importante é ouvir a voz de Deus através dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado para eles, para as igrejas. Nesta mensagem, a introdução do reino de Deus na terra, pregado em 13 de abril de 2010, olhem aqui, ele nos fala algo muito importante. Diz, agora em cada era, 13 de abril de 2010 em Ciudad Juárez, no México, agora em cada era, Cristo esteve dando o alimento espiritual da palavra a seu povo, dando ao mensageiro, ao servo prudente de cada era, e ele dá ao povo de sua era. Lembre-se que a pergunta de Cristo na parábola do servo fiel e prudente e do mordomo fiel e prudente é: quem é o servo fiel e prudente, ou quem é o mordomo fiel e prudente? A quem o seu Senhor pôs sobre todos os seus bens, isso é, aqui na terra, para que lhes dê o alimento a tempo, ou seja, isso é na casa de Deus, é na igreja do Senhor Jesus Cristo, sua casa. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre a sua casa?
Assim como Deus pôs Moisés sobre a casa de Deus, o povo de Deus, e assim como Deus pôs Jesus Cristo sobre a sua casa, como filho sobre a sua casa, e agora Cristo sobre a sua casa, colocou servos fiéis e prudentes em cada era, um para cada etapa ou cada era, para dar o alimento a esse mensageiro, e esse mensageiro passá-lo para o povo da sua era, para alimentá-los espiritualmente com a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículo 4 em diante, também Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 9. E agora, quem é o servo fiel e prudente? Cristo pergunta: será o primeiro, será o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, ou haverá um outro? Haverá outro? Agora diz, quem é o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Em verdade vos digo que quando o seu Senhor venha ou vier, ele o encontre fazendo assim como? Dando o alimento a tempo? E ele diz, ele ache fazendo assim, ou seja, tem que estar vivo. Tão simples assim. Tem que estar vivo. E ele encontre fazendo assim, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, que neste tempo final do fim, a igreja noiva teria que buscar e teria que ver o mensageiro vivo. Como é que vai dizer, ficar dizendo para as pessoas, é que eu tenho que esperar, tem que esperar que ele venha para que ele realize o que falta por se realizar ou se fazer? Quando Deus usa o mensageiro e o leva, pode sim, pode usar o ministério que usou nesse mensageiro, mas não pode usar o mesmo véu de carne. Agora, tudo isso só é para aquele que será transformado, só é para aqueles que amam a sua vinda, só é para a igreja noiva, é só para ela, somente é para aqueles que ele predestinou desde antes da fundação do mundo, que estariam vendo-o, recebendo-o e crendo nele, e aquilo que não entendem agora o vão ir entendendo mais adiante, mais na frente. E nós somos sinceros com o Senhor, somos honestos com Ele e em nós, que Ele veja em nós a sinceridade. Se há algum neste local aqui que não se sente assim, não se sinta assim, e tem dúvida ou alguma incredulidade no seu coração porque não entende certas coisas, mas que está aqui para ficar vendo, para depois continuar falando, e ainda tem no seu coração, todavia, essa parte de que ele não crê, de que não crê, mas ele está aqui de penetra para ver, eu os dou a oportunidade para que você fique de pé e vá lá fora. Porque depois, não fale que não se te deu essa oportunidade, seja sincero consigo mesmo. E depois a gente se fala, se é que se tem que falar mais alguma coisa a você para que você compreenda, e não tentando manufaturá-lo, senão inquirir, perguntar qual é a dúvida, ou qual é a parte que não entende. Seja sincero com você mesmo e não engane a congregação. Tem outros grupos que têm as suas linhas ou direções e ninguém está obrigado a ficar aqui, nem tampouco a estar seguindo a grande carpa catedral. Existem pessoas em diversos países que têm as suas próprias interpretações e você pode se unir com elas ou com eles. Ninguém está te obrigando a que fique aqui. Cada um tem livre arbítrio, livre escolha. Respeitamos as pessoas e só o anjo do Senhor é o único, ele é o único que pode dizer o que é certo e o que é errado. Se tem muitos grupos e muitas linhas ou pensamentos, uma tem que ter a verdade. Ou seja, que estes grupos que saíram da era onde eles pensam que estão, ficaram para trás. E tiveram suas próprias interpretações, mas todos eles, no final,
todos eles vão perceber-se, dar conta, e já quando venham, já será para esse tempo. Aqueles que demorem ou demorarem, já para esse tempo é para tomar forças, pegar forças para passar pela grande tribulação. Já vão ter bastante ou muito alimento para se alimentarem e se prepararem para darem suas vidas na grande tribulação. E se já cruzaram a linha, pois já sabemos que seu nome será apagado, se já cruzaram a linha. Mas eu quero lhes dar essa oportunidade porque eu vou estar falando certas coisinhas aqui que não serão transmitidas e deixamos isso aqui privadamente, essas coisas, e depois já se verá se você falou, porque a palavra, quando se fala pelo outro lado, produz um efeito, um resultado, e logo em seguida se percebe. O Espírito Santo vê tudo, lembrem-se disso. Sabe para onde você vai, o que você pensa, o que você faz. Não pensa ou creia que aí podia sair o servo de Eliseu. Podia sair, e Giese saiu e pensou, ele deve estar dormindo lá, eu vou aqui na calada, e ele disse, não estava o meu espírito, e viu tudo que tu estavas fazendo. Agora ele entrou onde estava o profeta, estava no espírito. É um momento onde na história bíblica nós vemos nesse ministério aí de Elias, na sua segunda manifestação, tipo e figura do ministério duplo do Filho do Homem neste tempo final, dobro, que é o ministério de Moisés e Elias, duplo ministério. Aí havia uma obra que estava se realizando, a qual depois nós a vemos nos dias de Pedro, porque é o mesmo Espírito Santo. Agora, a prudência aí esteve num nível tão e tão alto, a prudência aí, que nem sequer alertaram a Safira, avisaram Safira o que tinha acontecido com Ananias. Eles entraram, o tiraram. Vejam, tinha uma oportunidade aí, houve uma oportunidade, e eu estou dando uma oportunidade aqui. Depois não digam que eu não dei, e em cada lugar que está me escutando, você também seja sincero, você com seu livre-arbítrio escolha, não está obrigado, não é obrigado a escutar. É melhor ser sincero, não comigo, com o Espírito Santo. A obra quem está fazendo é Ele, não sou eu, é Ele. Lá não era, não foi Pedro, era quem? Aquele que estava em Pedro. Ou quem estava em Pedro, assim que a todos os que estão conectados, que Deus os abençoe e os guarde, e em frente com a transmissão, no satélite e na internet.